Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 23 de outubro de 2018. O surpreendente caso da orca que carregou o filhote morto por 17 dias. Uma orca, cujo filhote morreu no final de julho, pouco depois de nascer, só parou de carregar o corpo do recém-nascido após pelo menos 17 dias, período no qual percorreu cerca de 1,6 mil km. As orcas notoriamente transportam e carregam seus filhotes mortos por até uma semana, mas cientistas acreditam que essa mãe bateu um recorde. De acordo com o Center for Whale Research do Canadá, Centro de Pesquisas de Baleias do Canadá, ou CWR, da sigla em inglês, o animal foi visto perseguindo vigorosamente um cardume de salmões com seus companheiros em busca de comida no Estreito de Aro, perto da ilha canadense de Vancouver. Sua viagem de luto agora acabou e seu comportamento é extremamente brincalhão, informou o centro. Mãe orca, conhecida como J35, a mãe orca chamou a atenção do mundo nos últimos dias. Imagens digitais com telefoto lente que permite tirar fotos a longa distância foram feitas a partir da costa e mostram que ela parece estar em boa condição física, disse a CWR em um comunicado no sábado. A carcaça provavelmente afundou nas águas do Mar de Sales entre a costa oeste do Canadá e dos Estados Unidos e os pesquisadores podem não ter a chance de examiná-la para necropsia e autópsia de um animal. A orca foi vista pela primeira vez carregando seu filhote morto em 24 de julho, na costa da ilha de Vancouver, no Canadá. Acredita-se que o filhote tenha morrido no mesmo dia. A causa da morte, porém, é desconhecida. Ao longo da viagem nas águas da costa oeste americana e canadense, sua carcaça estava afundando e sendo repetidamente resgatada pela mãe, de acordo com o CWR, que trabalha pela preservação das orcas que vivem na parte sul do nordeste do Oceano Pacífico e são chamadas de orcas residentes do sul. Um membro da equipe do centro de pesquisas chegou a ver o filhote nadando ao lado da mãe. Mas ele morreu meia hora depois de a equipe chegar, segundo o centro de pesquisas. A mãe foi vista carregando o recém-nascido com sua cabeça e o empurrando em direção à ilha San Juan, perto do estado de Washington, no ZEUA. Orcas podem viajar em média 120 km por dia. Em determinado momento nesse percurso, um morador da ilha, citado no relatório do Centro de Pesquisas, disse ter visto um grupo de 5 ou 6 orcas no pôr do sol com o filhote morto. Eles se reuniram em um círculo fechado, próximo da superfície em um movimento circular harmônico por quase 2 horas, ele disse. A comunidade dessa orca, que tem 75 animais, é frequentemente observada perto da ilha de Vancouver, no Canadá, e nas águas marítimas do estado de Washington, no ZEUA. Pesquisas indicam que só cerca de 1/3 das orcas nascidas nessa comunidade nos últimos 20 anos sobreviveram. Segundo o centro, nenhuma gravidez nos últimos 3 anos produziu um filhote que tivesse sobrevivido. Apesar de serem conhecidas popularmente como baleias assassinas, as orcas de fato pertencem à família dos golfinhos, sendo o maior exemplar da espécie. Golfinhos e baleias são animais mamíferos e as duas espécies possuem várias características comuns, o que facilita a confusão, mas biologicamente pertencem a 2 famílias distintas. Tanto o Canadá quanto o ZEUA listam as orcas residentes do sul como ameaçadas de extinção. Para se alimentar, elas dependem do salmão-rei que tem declinado dramaticamente nos últimos anos. O Espírito e Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. No livro Emmanuel tem um capítulo destinado aos animais, intitulado Os Animais Nossos Parentes Próximos, onde diz: se bem haja no próprio círculo dos estudiosos dos espaços o grupo dos opositores das grandes ideias sobre o evolucionismo do princípio espiritual através das espécies, sou dos que o estudam, atenta e carinhosamente.
Eminentes naturalistas do mundo, como Charles Darwin, vislumbram grandiosas verdades, levando a efeito preciosos estudos, os quais, aliás, se prejudicaram pelo excessivo apego à ciência terrena, que se modifica e se transforma, com os próprios homens, e, dentro das minhas experiências, posso afirmar, sem laivos de dogmatismo, que oriundos na flora microbiana, em séculos remotíssimos, não poderemos precisar onde se encontram acume as espécies ou da escala dos seres, no pentagrama universal. E, como o objetivo desta palestra é o estudo dos animais, nossos irmãos inferiores, sinto-me à vontade para declarar que todos nós já nos debatemos no seu acanhado círculo evolutivo. São eles os nossos parentes próximos, apesar da teimosia de quantos persistem em o não reconhecer. Considera-se, às vezes, como afronta ao gênero humano a aceitação dessas verdades. E pergunta-se como poderíamos admitir um princípio espiritual nas arremetidas furiosas das feras indomesticadas, ou como poderíamos crer na existência de um rio de luz divina na serpente venenosa ou na astúcia traiçoeira dos carnívoros. Semelhantes inquirições, contudo, são filhas de entendimento pouco atilado. Atualmente, precisamos modificar todos os nossos conceitos acerca de Deus, porquanto nos falece a autoridade para defini-lo ou individualizá-lo. Deus existe. Eis a nossa luminosa afirmação, sem poder, todavia, classificá-lo, em sua essência. Os que nos interpelam por essa forma, ouvidam as histórias de calúnias, de homicídios, no seio das perversidades humanas. Para que o homem se conservasse nessa posição especial de perfectibilidade única, deveria apresentar todos os característicos de uma entidade irrepreensível, dentro do orbe onde foi chamado a viver. Tal não se verifica e, diariamente, comentais os dramas dolorosos da humanidade, os assassínios, os infanticídios nefandos, efetuados em circunstâncias nas quais, muitas vezes, as faculdades imperfeitas dos irracionais agiriam com maior benignidade e clemência, dando testemunho de melhor conhecimento das leis de amor que regem o mecanismo do mundo. A alma dos animais. Os animais têm a sua linguagem, os seus afetos, a sua inteligência rudimentar, com atributos inumeráveis. São eles os irmãos mais próximos do homem, merecendo, por isso, a sua proteção e amparo. Seria difícil ao médico legista determinar, nas manchas de sangue, qual o que pertence ao homem ou ao animal, tal a identidade dos elementos que o compõem. A organização óssea de ambos é quase a mesma, variando apenas na sua conformação e observando-se diminuta diferença nas vértebras. O homem está para o animal, simplesmente como um superior hierárquico. Nos irracionais desenvolvem-se igualmente as faculdades intelectuais. O sentimento de curiosidade é, na maioria deles, altamente avançado e muitas espécies nos demonstram as suas elevadas qualidades, exemplificando o amor conjugal, o sentimento da paternidade, o amparo ao próximo, as faculdades de imitação, o gosto da beleza. Para verificar a existência desses fenômenos, basta que se possua um sentimento acurado de observação e de análise. Inúmeros espíritos trouxeram à luz o fruto de suas pacientes indagações, que são para vós elementos de inegável valor. Entre muitos, citaremos Darwin, Gratiolet e vários outros estudiosos dedicados a esses notáveis problemas. Os mais ferozes animais têm para com a prole limitada ternura. Aves existem que se deixam matar, quando não se lhes permite a defesa das suas famílias. Os cães, os cavalos, os macacos, os elefantes deixam entrever apreciáveis qualidades de inteligência. É conhecido o caso dos cavalos de um regimento que mastigavam o feno para um de seus companheiros, inutilizado e enfermo.
Conta-se que uma fêmea de cinocéfalo, muito conhecida pela sua mansidão, gostava de recolher os macaquinhos, os gatos e os cães, dos quais cuidava com desvelado carinho. Certo dia, um gato revoltou-se contra sua benfeitora, arranhando-lhe o rosto, e a mãe adotiva, revelando a mais refletida inteligência, examinou-lhe as patas, cortando-lhe as unhas pontiagudas com os dentes. Constitui um fato observável a sensibilidade dos cães e dos cavalos ao elogio e às reprimendas. Longe iríamos com as citações. O que podemos assegurar é que, sobre os mundos, laboratórios da vida no universo, todas as forças naturais contribuem para o nascimento do ser. Esta foi a crônica do amanhecer de 23 de outubro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.